da Seara de Deus, que faz suas transmissões pelo Facebook, mas hoje, pela primeira vez, a gente vai estar testando em fazer uma transmissão paralela. Então, a gente vai ter o acompanhamento tanto do Instagram, como também do Facebook. A gente vai ter esses dois públicos do Seara de Deus, para poder falarmos sobre Jesus, para poder falarmos sobre essa Semana Santa. Tudo bem, Fábio? Tudo bem, Rafael. Tudo bem. Também uma boa noite para todos que nesse momento estão nos ouvindo e nos vendo também. Perfeito, Fábio. Eu queria aproveitar também para explicar àqueles que estão nos acompanhando também pelo Facebook, de convidá-los para que eles comecem a seguir também o Grupo Espírita Seara de Deus aqui no Instagram, porque já a partir da semana que vem a gente não vai ter a transmissão pelo Facebook. Por quê? As palestras, geralmente, a gente estava fazendo entre eu e o Fábio. E o Fábio, ele tem os pais que moram com ele, né? E tem pessoas da família que moram junto com ele. Então, é alguma coisa muito arriscada a gente continuar, né, Fábio? Você tendo esse deslocamento, tendo que sair de casa. E o Instagram é essa plataforma que nos dá a possibilidade de fazer a transmissão com você da sua casa, eu aqui do Seara de Deus, sem que a gente leve risco para ninguém. Então, a gente convida as pessoas que fazem parte do Grupo Espírita Seara de Deus no Facebook, para passar a seguir o Seara de Deus no Instagram, passar a seguir minha página aqui também, Rafael Lavarini. A gente tem palestra diariamente, né, com convidados, para que a gente consiga ter uma conexão melhor durante esse período. Eu vou passar a palavra agora para o Fábio, que vai estar fazendo a prece inicial para a gente começar o trabalho. Primeiro, nós devemos elevar nosso pensamento nesse momento ao alto, pedir a Deus sempre a oportunidade dessa interligação, ao mesmo tempo agir com um pensamento irmanado, de forma a que todos nesse momento que estão participando possam levar o pensamento juntos nesse pedido. Então vamos fechar os olhos e pedir a Deus nessa noite. Jesus amigo, mestre amado, companheiro de todas as horas, obrigado, mestre, pela oportunidade de estarmos juntos, mesmo que às vezes distantes fisicamente uns dos outros. Como sempre fazemos no Grupo Espírita Seara de Deus, na prece inicial dos trabalhos. Só que dessa vez estamos cada um, no seu espaço de casa, entre os familiares, junto com os amigos, irmanados nesse pensamento levado ao alto em direção ao nosso Pai Celestial. Obrigado, Jesus, por mais um dia, pela oportunidade de estarmos nesse momento divulgando a doutrina espírita. Obrigado pelos amigos que nos acompanham constantemente e que estão junto de nós, que são os nossos guias espirituais. Ajuda-nos, Jesus, a ter paciência diante das dificuldades que enfrentamos. Ajuda-nos a ajudar para que possamos ser instrumentos da tua paz. Ajuda-nos a sermos firmes, mas ao mesmo tempo termos a doçura que tu tanto nos ensinou com o teu olhar brando, amigável, aquele olhar de irmão, aquele olhar de amor. Que possamos também buscar no nosso dia a dia sermos firmes nas nossas atitudes e decisões, mas também temos a paciência, o amor e a brandura do Mestre Jesus. Jesus nos orienta na nossa caminhada, fortalece as nossas ideias, não deixa-nos fraquejar, que a esperança e a fé e a caridade sejam instrumento das nossas vidas. E que o nosso pensamento nesse instante possa cercar todos os nossos irmãos queridos do planeta, que sofrem, que sentem alguma dor, seja física ou dor moral, que os nossos pensamentos possam envolvê-los, para que na irmandade desse pensamento de luz, de paz, possa envolver a todos os nossos irmãos que nesse momento estão conosco nessa caminhada terrena. Obrigado, Jesus, pela oportunidade da reencarnação, pela oportunidade de estarmos nesse momento histórico do planeta. Facilita o nosso trabalho, na medida em que os bons amigos espirituais possam nos intuir, e que nessa noite os bons amigos espirituais possam nos intuir no trabalho do bem e na divulgação do teu Evangelho. Assim sendo, agradecemos a tudo que recebemos, a tudo que temos. E damos por iniciados os trabalhos dessa noite, que assim seja. Vamos lá, né, Rafael? Bom, Fábio, vamos sim. Só para avisar o pessoal, a gente desativou os comentários aqui, para que não fique muito sobrecarregado, tá? E aí a gente vai iniciar esses primeiros 20 minutos dando uma explicação geral
sobre o tema e depois a gente vai abrir para perguntas. Pois não, Fábio? Estamos com um probleminha, parece, com o som do Facebook. Deixa eu só testar aqui. Quem está no Facebook está nos ouvindo direitinho? Só um minutinho, Rafael. Tá, joia. E aí, meus irmãos, só para a gente entender como que será essa dinâmica, a gente vai deixar, depois que eu falar por 20 minutos, um tempo para pergunta e resposta, tanto para quem estiver nos acompanhando do Facebook, como aqueles também que vão estar nos acompanhando através do Instagram. Deixa o pessoal do Facebook começando. Continuamos com problemas. O pessoal está reclamando do som no Facebook. Sim. O ideal vamos lá. Vamos continuar no Instagram e a gente vai tentando ajustar no Facebook, né, Fábio? Até porque no Instagram a gente tem um limite, né, de 1 hora da transmissão. Então a gente vai começar, pessoal, a fazer uma reflexão dentro do capítulo 13 do Evangelho de João, que é na chamada Santa Ceia, onde o Cristo reúne com seus discípulos pela última vez. E só de sabermos que é uma última reunião de Jesus com seus discípulos, a gente passa a entender a importância desse momento. A gente passa a entender o quão importante é o Cristo reunido com seu apóstolo. Vira o celular. Não, peraí. Mais pra perto. Botei o celular. Andei na minha celular. Pedro, você não quer ter parte comigo no reino dos céus? E ali Simão Pedro responde a ele, quero sim, Senhor. Então deixe que eu cumpra o que está estabelecido por meu Pai. E Simão Pedro naquele momento responde, então não lave só os meus pés, mas lave o meu corpo inteiro. Vai ter que ficar segurando um pouco. Compreendemos que tantas vezes a gente não consegue entender a essência daquela mensagem de Judas. Na minha cidade, havia acabado
de se converter ao cristianismo, ficou os 3 anos no deserto, voltou a Jerusalém com muita pressa de pregar o evangelho, querendo falar o evangelho em todas as sinagogas, em todas as esquinas. Pedro chama ele por uma conversa particular e fala o seguinte com ele: Paulo, meu irmão, você não precisa ter pressa da vitória. Judas teve pressa da vitória. Judas foi mais ignorante do que perverso. Judas era comerciante e acreditou que tudo se resolveria com o preço da moeda. Então, aquela lição de Pedro a Paulo nos faz começar a enxergar também Judas de uma maneira diferente. Meus irmãos, todos nós, até nos dias atuais, mesmo passando tanto tempo que Jesus veio à Terra, mesmo passando tanto tempo que somos espíritas, que somos cristãos, que temos acesso ao cristianismo, a gente percebe que nós ainda continuamos negando Jesus Cristo. Que a gente ainda continua sendo Judas nas nossas mínimas posturas do dia a dia. E ali Jesus faz uma menção àqueles que se dizem cristãos e ainda continuam com um coração impuro, através do orgulho, da inveja, da indiferença, do egoísmo. Então nós temos um pouquinho de Judas. Então, ao invés de criticarmos Judas, nós devemos perceber que nós precisamos deixar de sermos Judas, porque certamente a nossa alma humana precisa do Cristo acima de tudo, e o Cristo precisa das nossas mãos para trabalhar com Ele. E a partir desse primeiro momento em que Jesus lava os pés dos 12 discípulos, trazendo a lição da simplicidade, trazendo a grande lição da humildade, naquele momento ele começa a falar do momento em que ele seria glorificado, dizendo: é chegado o momento do Filho do Homem ser glorificado. O que será que Jesus queria dizer com aquelas palavras? O que será que Jesus quis mostrar aos seus seguidores quando ele disse que era chegado o momento do Filho do Homem ser glorificado? Era chegado o momento da sua morte, tão anunciada por muitos momentos durante o Evangelho. Desculpa, pessoal, eu precisei tirar aqui o Seara de Deus da transmissão, porque o áudio dele está dando retorno aqui e está fazendo com que a gente tenha dificuldade em falar. Então a gente vai continuar nesse momento sem um Seara até vir um momento de pergunta e resposta. E aí, Judas, ele foi usado por Jesus naquele momento para deixar um grande ensino para toda a humanidade, para mostrar que nós ainda fazemos o papel de Judas. E na sequência o Cristo então traz essa mensagem, que a glorificação dele, que a morte estava se aproximando. E Pedro então disse a Jesus, Pedro que era esse discípulo da emoção, que sempre se adiantava diante dos outros, que tinha muita boa vontade, mas que precisou achar também um ponto de equilíbrio. Inclusive ele chega a falar na obra Paulo Estevão, que a melhor posição do homem na terra é o equilíbrio. Vejam só que interessante, a melhor posição do homem na terra é a posição de equilíbrio. E Pedro lutou diariamente para achar o equilíbrio em sua própria vida. Então, Pedro fala, Senhor, você vai ser glorificado, você vai ser morto, mas nós não sabemos para onde que você vai. E Jesus fala com ele, Pedro, onde eu vou agora vocês não podem ir, mas tenham confiança. E Pedro então, muito corajoso, usando a boa vontade e emoção, falou, Senhor, eu não vou permitir que nada aconteça com o Senhor. Por ti sou capaz de dar minha própria vida. Vejam a coragem de Pedro. E vejam também a postura de Jesus diante disso. Ele que estava tendo a última reunião antes da crucificação com seus seguidores. Certamente Jesus tinha muito o que ensinar. Certamente Jesus tinha muito o que orientar. A primeira orientação, simplicidade. Se veste como escravo, lava os pés dos discípulos. Segunda orientação, vigilância. Nós que gostamos de apontar o dedo para o erro do próximo. Nós que gostamos de não ser indulgentes com as faltas alheias. Nós que temos dificuldade em perdoar. Jesus traz Judas como um símbolo para que a gente aprenda o valor de olhar os nossos próprios atos e perceber que muitas vezes, por nossa invigilância, somos Judas. E no terceiro momento, Pedro trazendo a ansiedade. Pedro trazendo aparentemente uma boa vontade de defender Jesus e Jesus trazendo uma lição. Senhor, por ti sou capaz de dar a minha própria vida. Então Jesus pergunta a Pedro, daria sua vida por mim, Pedro? Certamente Pedro afirmou e Jesus concluiu, em verdade vos digo,
antes que o galo cante, me negará por 3 vezes. O número 3, que faz parte da simbologia daquele povo judeu, que faz parte do entendimento daqueles que esperavam a vinda do Salvador, o número 3 fala de um processo de aprendizado. Por exemplo, Paulo ficou 3 anos no deserto. O número 3 fala de uma tradição de que uma árvore que ao final de 1 ano não desse bons frutos, ela era tratada de uma forma ainda mais delicada, com mais cuidado. No 2º ano, se não desse bons frutos, eles tratavam aquela raiz, eles tratavam aquela árvore de uma forma ainda mais cuidadosa. Mas passavam-se 3 anos. Se a árvore não dava frutos, eles a cortavam e deixavam o machado na raiz. Por isso que, por exemplo, João Batista vem falar sobre aquela árvore que não dá bons frutos, é cortada e o machado fica na raiz. Aquele machado na raiz é para mostrar às pessoas que aquela árvore era uma árvore maldita pelo Pai, porque ela teve esse processo de 3 anos de cuidado e não amadureceu. E Pedro ouve de Jesus, antes que o galo cante por 3 vezes, que às vezes a gente acredita só pelo lado literal, só pelo lado de um galo cantando para Jesus, a gente não tira o espírito da letra. Antes que você tenha amadurecido, Pedro, você tem tido a oportunidade do amadurecimento, mas antes de atingir o amadurecimento, antes de atingir o ponto de equilíbrio, você vai me negar. E quantas vezes nós não negamos Jesus porque ainda não atingimos esse ponto de maturação? Nem por isso a gente tem que deixar de cuidar da nossa raiz. Nem por isso a gente tem que deixar de ter cuidado conosco mesmo. E ali era um outro grande ensino do Cristo. Mas vocês imaginam, meus irmãos, Jesus dava a notícia que a sua morte estava aproximando, que era chegado o momento que ele iria desencarnar. Então, nós temos que trazer esse momento para os nossos dias. Como nós ficaríamos ao receber a notícia que uma pessoa que a gente ama muito estivesse próxima de desencarnar, tivesse descoberto uma doença grave, ou quando nós recebemos a notícia do desencarne de um ente amado, como nós ficamos? Como deveria ter ficado o coração dos discípulos naquele momento? Que é justificado pela postura de Pedro: Senhor, não vou deixar que nada aconteça contigo. E aí Jesus, depois dessa lição da negação de Pedro, Jesus, que já havia começado falando da simplicidade, ele vem complementar nos dizendo: ficais atentos, pois um novo mandamento vos dou. Vejam bem, meus irmãos, Jesus, que estava há 3 anos na vida pública, que já vivia 33 anos na terra, um dia antes do seu padecimento, da sua crucificação, ele falou que traria para nós um novo ensino. Será que Jesus já não havia ensinado tudo? Um novo mandamento vos dou, que amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Jesus não falava mais: ama o teu Deus de todo o teu coração e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus não falava mais da forma que nós compreendíamos o amor, mas ali Jesus falava da exemplificação da própria vida. Jesus falava da vida inteira dele, do testemunho do Mestre, do Senhor da vida. E já ao final da sua existência na terra, nos falar: amem uns aos outros como eu vos amei. Como o amor precisa ser consagrado na terra. Não o amor egoísta que vocês estão acostumados a entender como verdadeiro amor, mas o amor que eu exemplifiquei. O amor aos infortúnios ocultos. O amor aos leprosos, aos criminosos, às prostitutas, aos viciados, que tantas vezes nós, nos dizendo cristãos, estamos vivendo afastando deles, acreditando que o nosso amor é o amor real, é o amor verdadeiro. Mas eu fico imaginando, naquele momento em que Jesus havia dito que a morte dele se aproximava, ele vinha falar de amor? Será que uma pessoa que acaba de perder um ente amado, um ente querido, ouvindo de nós palavras como: você precisa amar, você precisa ter fé, tenha esperança, tudo passa,
Será que essas palavras são capazes de consolar o coração de quem está sofrendo? Quais palavras Jesus poderia ter utilizado para consolar o coração de todos aqueles que ouviam? E quais palavras, acima de tudo, Jesus poderia ter utilizado para nos consolar? Porque aquela cena da chamada Santa Ceia não se resumiu apenas àquele momento. A chamada cena da Santa Ceia é mais atual do que nós imaginamos, meus irmãos. E ali Jesus ouve de um dos seus seguidores, Tomé, a seguinte pergunta: Senhor, sem você conosco, como saberemos o caminho a seguir? E ali Jesus sabiamente nos responde: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Sigam o meu exemplo. Sigam a minha vida, as minhas palavras, e vocês compreenderão. Mas certamente os discípulos continuavam com angústia, com medo, com incerteza, porque não sabiam o que aconteceria dali para frente. E então, Jesus, entendedor profundo da alma humana, o nosso grande pastor, que conhece a todos nós pelo nome, veio nos dizer: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Porque na casa do meu Pai há muitas moradas. E assim, se assim não fosse, eu já vos teria dito. Então, naquele momento, Jesus traz a mensagem da imortalidade da alma. Jesus havia falado do próprio amor. Jesus havia trago a mensagem da vigilância. Jesus começou com a mensagem da simplicidade na Santa Ceia, dizendo ainda aos seus seguidores: vós me chamais de Senhor e Mestre, e bem dizeis, porque eu sou. Ora, se eu, Senhor e Mestre, estou lavando os pés de vocês, vocês também precisam lavar os pés uns dos outros. Demonstrando que aquele que quer ser um legítimo seguidor de Jesus precisa estar disposto a servir, a se colocar na posição, muitas vezes, de escravo. Mas Jesus fechava aquele momento da Santa Ceia falando em imortalidade. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus. Crede também em mim, porque na casa do meu Pai há muitas moradas. Porque se assim não fosse, eu já vos teria dito. Portanto, meus irmãos, a mensagem do amor, ela precisa estar embalada na mensagem da imortalidade. Paulo, na primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 15, vem nos falar que aquele que crê em Cristo apenas nessa vida é o mais miserável de todos os homens. Vejam só, aquele que crê em Cristo apenas nessa vida é o mais miserável de todos os homens. Por isso que na chamada Santa Ceia, depois de trazer a mensagem da simplicidade, a mensagem da vigilância, depois de anunciar o seu desencarne que estava próximo, depois de falar que ele era o caminho, a verdade e a vida, depois de dar a própria vida como testemunho máximo do verdadeiro amor que devemos seguir, Jesus fala da imortalidade. Jesus vem nos falar que o reencontro com aqueles que partiram será inevitável. E é muito bom sabermos disso, meus irmãos, que um dia vamos abraçar novamente aqueles nossos entes queridos que nos antecederam na chamada morte do corpo físico. Que o Cristo possa nos abençoar. Que Jesus possa permanecer nos dando força, a fim de que possamos acreditar na mensagem da imortalidade, mas sem esquecer do amor, sem esquecer de servir, sem esquecer de sermos simples. Nós vamos chamar novamente o Seara de Deus para que a gente comece o momento de perguntas e respostas. Fiquem à vontade também, não só aqueles que estão nos acompanhando no Facebook, mas também no Instagram, para nos fazer pergunta e resposta. Vou passar a palavra para o Fábio agora, que talvez ele já tenha alguma pergunta para a gente. Fábio, é só um detalhe, eu estou conseguindo ouvir minha voz repetindo aí ao fundo o áudio. Se puder abaixar o áudio do Facebook ou do tablet, só para não incomodar aqui, a gente conseguir falar. Deixa eu tentar aqui, Rafael, porque está em outro cômodo, não está nem aqui próximo da gente. Mas pode fazer alguma pergunta se já tiver. Aqui a gente tem a participação da nossa irmã Silvana,
né? Falando que é muito emocionante a gente ouvir falar de Jesus, né, Fábio? Isso, tem uma pergunta aqui no Facebook, Rafael, de Fabiana Letícia, que ela diz o seguinte: qual a visão do Espiritismo da ressurreição? Já que nós estamos falando de Páscoa, estamos falando da Semana Santa, muitas pessoas falam da ressurreição. Então, qual a visão do Espiritismo com relação à ressurreição? Bom, a ressurreição ela tem dois pontos principais que é importante a gente comentar na visão espírita. O primeiro ponto da ressurreição, Fábio, é a gente entender que a ressurreição é a continuidade da vida. Aqueles que acreditavam na ressurreição acreditavam que a vida continuava. A prova disso a gente vai encontrar na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15 que eu citei, só que eu citei lá o item 39. E se a gente pegar desde o primeiro item da carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, a gente vai perceber que Paulo começa dizendo o seguinte: Jesus ressuscitou. Ele começa fazendo uma afirmação. E aí, no desenvolver da fala de Paulo, que era extremamente científico, dentro do que ele falava, dentro do verbo que ele usava, Paulo vem nos falar: Jesus ressuscitou. E ele não só afirma isso, mas ele dá exemplos. A ressurreição de Jesus foi testemunhada por Maria de Madalena. Então, na verdade, ele fala da ressurreição, mas ele dá um exemplo de ressurreição, um exemplo de testemunho da ressurreição. O Cristo, depois de ter sido crucificado, foi testemunhado por Maria. Mas como Paulo era muito inteligente, e afinal de contas a fé tem que ser algo que caminha ao lado da ciência, não adiantava só uma comprovação. Então Paulo fala: a mãe de Jesus também testemunhou. Seus seguidores testemunharam. Os discípulos que caminhavam na estrada de Emaús também testemunharam a ressurreição, ou seja, a mensagem da imortalidade. 3 dias depois de ter sido crucificado, aparecendo em espírito àqueles que o seguiam. E ele ainda continua falando que antes da sua ascensão, que está registrado no capítulo 28 do Evangelho de Mateus, Jesus apareceu em espírito, ressuscitado, a 500 seguidores dele na região da Galileia. E Paulo termina dizendo: e por último, apareceu para mim, o menor de todos os seguidores, nas portas de Damasco. Então Paulo, de forma inteligente, vem trazer a comprovação da ressurreição, que em verdade é a mensagem da imortalidade. Ressurreição é uma coisa, reencarnação é outra. E a mensagem da ressurreição, ela também tem que fazer um outro simbolismo, que é da renovação. A grande mensagem da Páscoa é a renovação, é renovar a nossa postura. Não adianta acreditarmos em reencarnação se nós não acreditamos e não renovamos a nossa vida. Então, dentro desse questionamento, Fábio, tem esses dois pontos principais. Entendemos que se trata da imortalidade da alma, a ressurreição, mas também é um convite a renovar a nossa postura enquanto cristãos. Ô, Rafael, nesse momento em que as pessoas se encontram em casa, com as famílias, e diante do conceito geralmente tão comum, tradicional, cultural, da chamada Semana Santa, se alimentar de peixes, comer uma comida menos forte, no sentido de não se alimentar de carne, essa questão do ovo da Páscoa, as pessoas se habituaram a esse elemento comercial da Semana Santa. Mas o sentimento que nesse momento nos envolve, principalmente eu acho que nessa atualidade, chama a gente a atenção com relação ao sentido verdadeiro daquele momento especial da vinda de Jesus à Terra. Há quem diga que Jesus é quase como uma encenação, que Jesus teria passado pelo processo de toda a sua vida, inclusive da crucificação, e aquilo tudo teria sido uma encenação para mostrar para as pessoas a importância da vida após a vida e de enfrentar os seus problemas. Como é que você vê isso? Há quem diga, inclusive, que Jesus nem corpo físico tinha. Qual é a visão do Espiritismo? Qual é a sua visão nessa perspectiva do processo como um todo, até mesmo a crucificação e pós a crucificação? Muito boa pergunta, Fábio. Inclusive, tem um ponto tão interessante nisso, que o próprio Cristo, em uma das suas primeiras pregações, ele nos fala o seguinte: eu não vim destruir a lei, mas dar cumprimento a ela. Se Jesus não veio destruir a lei, será que Jesus veio para, por exemplo, estar no corpo fluídico, não precisar de passar o que nós passamos? Será que Jesus veio para não sofrer? Para ser poupado das dificuldades?
Certamente não. Jesus passou por tudo que um ser humano normal passaria. E não foi uma encenação, foi um testemunho. Se pegarmos as próprias profecias, lá em Isaías, no capítulo 53, falando desse Salvador que viria, vem nos dizer: homem de dores, experimentado nos trabalhos, ninguém mais sofreu do que Jesus. Esse experimentado nos trabalhos, se estudarmos o Espiritismo, por exemplo, capítulo 2 de Boa Nova, vamos ver que Jesus, desde os 2 anos de idade, 12 anos de idade, ele já trabalhava com José, seu pai, na carpintaria, dando o próprio testemunho da vida, né? Dando testemunho de trabalho, de dedicação, e levando pão para dentro do lar todos os dias com o suor do próprio rosto. Então a gente começa a perceber que Jesus, ele não veio num corpo político, ele de fato deu o seu testemunho, e que muitas passagens que aparentam ser encenação, Fábio, é Jesus cumprindo profecias, Jesus respeitando Moisés. Vou dar um exemplo para você. Na crucificação de Jesus, é muito interessante a gente falar nessa época, né? Inclusive, no dia que antecede a Paixão de Cristo, hoje é Quinta-feira Santa, amanhã é chamada Sexta-feira da Paixão, as primeiras palavras que Jesus pronuncia na cruz são: Pai, Pai, por que me abandonastes? E aí tem gente que, dentro de uma ignorância, de falta de estudo, fala assim: Jesus estava sofrendo demais, Jesus estava ali no lado do humano achando que Deus tinha abandonado ele. Será que Jesus ia achar em algum momento que o Pai o abandonou? Jesus que criou o planeta Terra. E aí é falta de conhecimento nosso, sabe por quê? Porque se a gente pegar o Salmo 22, que é chamado Salmo do Cristo, a gente vai ver que Jesus, em muitos momentos, desde a entrada gloriosa dele em Jerusalém, onde ele foi aclamado pelaquela multidão, a mesma multidão que foi a favor de escolher Barrabás, a mesma multidão que escolheu Barrabás, desde a entrada de Jesus em Jerusalém da prisão, nesse momento que ele fala: Pai, Pai, por que me abandonaste? Jesus está apenas cumprindo o que fala no Salmo 22, um poema, um cântico, que inicia justamente com as seguintes palavras: Pai, Pai, por que me abandonaste? Jesus estava cantando, Jesus estava declamando o Salmo 22, inclusive com uma lança, inclusive no Salmo 22 fala que vai oferecer vinagre para ele. Então essas chamadas insinuações era a respeito de Jesus diante da lei de Moisés, porque Cristo não vem destruir a lei, assim como a doutrina espírita também não vem destruir a lei. Então a gente percebe claramente que esse momento, inclusive uma das pessoas colocou aqui, deixa eu ver, algo com relação aos fatos que estamos passando hoje, na verdade foi W. Barreto, se os fatos que estamos passando hoje em dia com essa pandemia seria uma necessidade de renovação. Eu acho que essa história do que nós estamos vivendo, da pandemia, desse movimento mundial, onde as pessoas param para enfrentar algo invisível, mas que é perceptível pela ciência, que é uma infecção viral, que se tornou planetária por questões óbvias, que hoje nós somos um único mundo, é uma única casa, e que a globalização, as informações correm muito rapidamente, as pessoas viajam o mundo inteiro, diferente do passado. Então, as pessoas hoje veem nessa situação difícil que nós estamos enfrentando, um sacrifício. Como ficaria essa percepção? Será que esse sacrifício que nós estamos passando nesse momento, para nós do Ocidente, porque a percepção de Jesus é a percepção daqueles que estão no Ocidente ou que influenciaram o Ocidente. Uma grande parcela da humanidade não reconhece Jesus como seu guia e modelo. Estou falando dos orientais, especialmente os budistas e outras crenças que não têm Jesus como seu centro. Mas para nós do Ocidente, que temos Jesus como o nosso guia e modelo, a forma de ver o mundo é uma forma cristã. Mas como esse momento nós podemos encarar, Rafael? Será que o exemplo de Jesus, de passar por tanto sofrimento até chegar à cruz e mostrar que a morte não existe e que a vida é uma continuidade, que ele venceu a morte em vida, não seria nesse momento um grande exemplo para a gente que sempre escuta, sempre vê a Paixão de Cristo, assiste filme, faz a leitura bíblica, faz todo um conjunto, é um conjunto de informações que nós acompanhamos durante toda a nossa vida, mas eu acho que mais do que nunca nesse momento o sacrifício, a compreensão da confiança e a fé é algo importantíssimo. Como é que você vê isso?
Tem uma passagem, ainda no Evangelho de João, depois da Santa Ceia, naqueles últimos instantes que Jesus estava reunido com os discípulos, Fábio, que ele vem nos falar o seguinte: no mundo passareis por aflições. Então ele afirma, olha, vocês vão passar por aflições. Kardec, lá no livro A Gênese, no capítulo 14, vem nos falar que tem duas formas da humanidade evoluir. De uma maneira que é sempre para frente, a gente está sempre em evolução e de forma mais vagarosa e às vezes de uma maneira mais brusca, quando acontece um problema sério conosco ou de uma maneira coletiva, que é o que a gente está enfrentando agora. Então isso que Jesus afirma, no mundo tereis aflições, é verdadeiro. A gente está passando por isso e já passamos, seja aflições pessoais, coletivas, seja pequenos problemas, seja coisas maiores, não é? Então ao longo da nossa existência a gente vai passar por isso. E aí Jesus afirma: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Querendo dizer para a gente assim, olha, continuem com coragem, continuem embalados por esse bom ânimo, porque se eu conseguir, vocês também conseguem. E aí o nosso irmão aqui, ele faz um questionamento muito interessante. A nossa irmã, aliás, parece que Rose Souza: Rafael, havia de fato a necessidade de Jesus passar por tanto sofrimento físico? Qual foi o propósito de tanta dor? Eu acredito que foram por duas questões que Jesus passou por sofrimento físico. Primeiro, pela ignorância do povo da época. E os castigos, os padecimentos eram feitos realmente daquele jeito. Como, por exemplo, Estevão foi apedrejado, Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, João não morreu, mas colocaram ele num tanque com azeite quente, Paulo foi decapitado. Então havia esses costumes bárbaros, né? As mortes eram bárbaras. E com Jesus não foi diferente. Mas, ao mesmo tempo, Jesus ele quis mostrar realmente o lado humano. Olha, eu estou na terra, eu estou no mundo. Aqui eles estão tratando as pessoas dessa forma e comigo não vai ser diferente. Eu fui o que mais sofreu. O que vocês estão reclamando da cruz? Eu fui o mais puro. Eu amo todos vocês, eu amo meus inimigos. Eu consigo amar Barrabás, consigo amar Pilatos, consigo amar Pedro, consigo amar minha mãe, consigo amar o Fábio, o Rafael, aqueles que são igual. Independente do que vocês fizeram, independente dos erros, eu sofri uma barbaridade e nem por isso eu reclamei. Pai, perdoai-lhes, pois não sabem o que fazem. Essa foi a grande mensagem da crucificação, não é? E Jesus, ele nunca deixaria de estar isento da dor e do problema, porque senão a gente ia ter desculpa, né? Aí Jesus é muito fácil ele falar do amor, do perdão, da persistência, da coragem para ter bom ânimo, e ele não sofreu nada. Mas Jesus foi o que mais sofreu. Levando em conta também, eu acho que é algo muito importante que as pessoas precisam entender, e que os espíritos orientaram Kardec nesse sentido, é que os espíritos também reencarnam sob condição de missão. Tem espíritos que não precisam, eu não estou nem falando da envergadura de Jesus, da altura, do tamanho de Jesus. Eu acho que a maior caridade que Jesus nos oferece é ser do tamanho que ele é, da capacidade espiritual que ele tem, e ele ter que se colocar na condição de encarnado. É você reduzir a capacidade de um anjo alado e colocar ele numa condição rastejante no planeta Terra, que é necessário. Nós somos seres pesados, inclusive. Nós dependemos de um corpo físico e dependemos, obviamente, da estabilidade que a gravidade nos oferece aqui. Mas tudo isso pesa muito. Até para respirar a coisa não é fácil. Então nós Sim, no livro A Caminho da Luz, Fábio, dentro disso que você explicou, fala que o Cristo demorou cerca de 1000 anos para preparar o perispírito dele para reencarnar na Terra. Eu não tenho dúvida, pelo tamanho espiritual dele. Então a caridade foi primeiro encarnar e ele vivenciar toda aquela dor. A diferença é que Jesus tem capacidade de enfrentar todo aquele sofrimento, entendendo que aquele sofrimento é passageiro, que dói o corpo, mas ele sabia, como um grande mártir, o maior mártir, para poder mostrar que é possível vencer a dor e vencer a morte. Eu acho que esse foi um grande exemplo para os cristãos, e aí você vai ter vários nomes na história. Você vai ter uma Joana d'Arc que enfrentou a fogueira queimando o corpo dela. Não é algo que inclusive o próprio Chico Xavier vem relatar para a gente, que é a reencarnação do Judas, né? Que a gente citou no início da fala. Pois é, então assim, ela enfrentou a dor, ela não fugiu, ela não se matou, ela não tirou a própria vida, como Judas fez quando se sentiu desamparado pela sua inteligência e razão. Então ela teve a capacidade de, mesmo o corpo queimando,
e os que a queimaram, os seus inimigos, dizendo para que ela pudesse desmentir o que ela tinha falado, e ela queimando afirmava no fogo que as vozes vinham de Deus. Inclusive há uma coisa da biografia de Joana d'Arc, em que o padre que estava ao lado do bispo chegou a dizer, quando viu ela gritar diante das labaredas, do fogo queimando o seu corpo, ninguém via mais ela, só via a fogueira, e ela lá de dentro gritou, as vozes vinham de Deus, e um olhou para o outro e disseram assim, acredito que nós cometemos um grande erro, porque mataram uma santa. Então assim, mas a dor, ela é enxergada pelo Espírito, dependendo da sua condição espiritual evolutiva. Então, eu vi uma colocação aí, será que esse momento não é um momento de depuração que a gente está passando com Covid-19? Gente, todos os dias, e eu queria que Rafael falasse um pouco mais sobre isso, nós enfrentamos dramas de toda natureza. 8.000 crianças morrem por desnutrição no planeta diariamente. 8.000 por dia. Então eu acho que o que o vírus está fazendo com a gente, esse momento, é repensar as nossas atitudes. Aqueles que estão nos condomínios fechados, sob uma condição financeira diferenciada e diferente da maioria dos seres humanos na Terra, a gente que achava que a vida está tudo resolvido, que o governo tinha que resolver, mas que a gente não tinha responsabilidade com a vida humana, nem com o conjunto da sociedade, e a sociedade que eu falo é planetária, a gente tem que repensar quantas pessoas morrem por água contaminada no mundo, nós precisamos repensar quantas pessoas morrem por fome, quantas pessoas morrem, obviamente, por desnutrição, quantas pessoas morrem no mundo nesse momento por dor e sofrimento, porque estão em situação de precariedade, de instalações que são as casas, as pessoas não têm um local onde viver com salubridade, com condição de vida. Então eu acho que nesse momento, quando nós somos atingidos sem distinção social, obviamente que os mais vulneráveis irão sofrer sempre mais, porque aqueles que estão na comunidade mais carente, aqueles que estão nas chamadas favelas, que estão nas comunidades vulneráveis, esses vão ser atacados firmemente também pelo vírus. Mas o vírus não faz diferença social. Ele tem uma interferência direta na vida de qualquer pessoa, em qualquer condição social em que ela se encontre. Então eu acho que nesse momento nós estamos passando por uma experiência planetária de repensar a nossa condição humana. Como é que você vê tudo isso, Rafael, com essa semana tão significativa que é a Semana Santa, tão falada, a Páscoa, esse momento em que a gente tem que parar para refletir? Fábio, eu acho que a gente está tão enraizado ainda no nosso orgulho, no nosso egoísmo, que a única coisa que a gente tem pedido a Deus é para acabar rápido a pandemia. O que a gente mais vê as pessoas pedindo, tomara que isso passe rápido, tomara que acabe logo, eu não aguento mais ficar em casa e tal. É o que as pessoas mais pedem a Deus, que passe logo, que acabe logo. Mas será que a gente já teve o tempo necessário para a nossa mudança? A gente sabe, é uma aprovação coletiva. Se a gente sabe que é uma aprovação coletiva, por que a gente fica pedindo para passar rápido? A gente tem que aproveitar, porque quem está precisando de aprovação coletiva somos nós. Senão a gente não estava reencarnado nessa época da humanidade, nessa época histórica. E aí a gente tem uma semana que é extremamente importante. Mas isso aí é o simbolismo católico. Não é não, gente. Vamos acompanhar a história do cristianismo. A Semana Santa tem uma mensagem maravilhosa. Desde o domingo de Ramos, aquela entrada gloriosa de Jesus, até a mensagem da ressurreição. É esse tempo da quarentena que precisa ser melhor aproveitado por nós. É o que eu tenho dito sempre, é não só estar em casa, mas como a gente tem ficado em casa, como a gente tem trazido Jesus para as nossas vidas. Será que nós estamos renovados? Será que a gente está renovado, enxergando, como o Fábio falou, 4 vezes mais do que a população que tem no Brasil hoje? Quase 900 milhões de pessoas passam fome no mundo. Quase 900 milhões de pessoas passando fome no mundo. No continente africano, 1/3 da população está em desnutrição profunda. E estar em desnutrição é pior do que estar passando fome. Pior do que passar fome. Pode morrer a qualquer momento, entrar em coma por uma hipoglicemia, por uma anemia e desencarnar. Então a gente tem que deixar de ser indiferente. A gente tem que renovar, deixar de lado o orgulho, o egoísmo. Como que eu vou voltar? O que eu vou fazer diferente? O que eu tenho feito diferente? Porque senão, gente, a gente vai perder essa grande oportunidade da quarentena. E aí a dor vai ser pior. Porque o próprio Cristo, quando curava, costumava falar: vai em paz, minha irmã. A tua fé te salvou. Mas olha, vê se não vai fazer
um pecado novamente, porque senão vai te acontecer coisa pior. Vá e não voltes a pecar, a fim de que não te suceda algo pior. Então essa era a psicologia que Jesus usava, e ele está falando isso para a gente: olha, vocês estão sendo curados, vocês estão sendo tratados, cuidado, não voltem a fazer as mesmas coisas, renovem-se, a fim de que não aconteça algo pior. Tem uma questão aqui colocada por Fátima Luna no Facebook que diz assim: sabendo que devemos ficar em casa durante a pandemia, mas se precisarmos sair do confinamento e contrairmos o vírus e vimos a desencarnar, isso pode ser considerado suicídio? Eu fiz essa pergunta, mesmo nessa questão que não sai da nossa vivência nesse momento. Por mais que a gente fale sobre temas diversos, a gente sempre vai estar discutindo sobre a pandemia e sobre a quarentena, porque isso é o que a gente está vivendo no nosso cotidiano. O que a gente precisa trazer é a mensagem para esse cotidiano, toda a mensagem para o cotidiano. A pergunta fala sobre você ser irresponsável e sair de casa, sair da quarentena e fazer uma vivência aí, sair para a rua e se de alguma forma contrair o vírus, você ser considerado suicida. E se a pessoa sai por um objetivo que ela precisa sair e contrair o vírus? Aí é bem diferente. Mas assim, eu queria só lembrar uma coisa, Rafael. Eu tive que ir agora no final da tarde, começo da noite, ao banco, porque não teve jeito. Minha sobrinha, ela precisou ir ao banco, eu levei num desses caixas 24 horas, mas do Banco do Brasil, porque ela não conseguia desbloquear o cartão dela para fazer os pagamentos mensais. E não teve jeito pela internet, não teve jeito pelo atendimento do telefone. Teve que ir no banco, teve que ir num caixa. Ainda não tinha 3 pessoas só lá no local. Mas o mais importante é o seguinte: indo para lá eu fiquei assustado. O que eu vi de gente na orla do Janga, o que eu vi de gente circulando pelas ruas, o que eu vi de gente circulando para tudo que é lado. Quando a orientação da Organização Mundial de Saúde, quando há a chamada aceleração descontrolada, que é quando o vírus chega nessa fase de expansão na sociedade, de ampliação, de contaminação, é tanto que os números estão absurdos, eles começam a se multiplicar rapidamente, que as pessoas têm que aumentar a quarentena. Quer dizer, nós precisaríamos hoje ter 70% da população em condição de quarentena, e não as pessoas na rua. E aí? A pergunta se refere a isso. As pessoas estão colocando em risco a própria vida. Seria considerado um suicida ou não? Olha, as passagens do Evangelho, elas são sempre muito norteadoras, né? Então eu vou pegar algumas aqui para a gente entender esse momento. Primeiro, Jesus fala que muito será cobrado aquele que muito recebeu. E Kardec complementa falando que, perguntando aos espíritos aonde está escrito as leis de Deus, os espíritos respondem na consciência do homem. Então, à medida que a gente entende que se eu sair, que eu não posso sair, e que se eu sair, eu vou estar me prejudicando e prejudicando a minha família, ao ponto deles poderem morrer, gente, talvez a gente não tenha parado para perceber a seriedade que é esse assunto. Vocês já ouviram falar em roleta russa? Que a pessoa pega 2 balas e coloca num revólver, e ela roda o revólver e atira? É o que a gente está fazendo. É uma roleta russa. A gente não sabe onde que o vírus está. A gente não sabe onde está a bala do revólver. E a gente vai, não, mas vou fazer uma caminhada, vou sair de casa para desestressar. Isso é um crime. É um crime. E pelo esclarecimento que a gente tem hoje através das mídias, é muito perigoso. É muito perigoso a gente fazer isso. Mas se a pessoa morreu, que ela tinha que morrer. O escândalo há de vir. Mas ai de quem seja aquele mecanismo, aquele meio para que o escândalo ocorra. Você quer ser o meio do escândalo? Você quer ser aquele que vai ser o meio de tirar a vida das pessoas que você ama? Que vai abreviar o seu processo reencarnatório que você tanto chorou e pediu para renascer? Por uma irresponsabilidade, uma inconsequência? Então a gente precisa tratar esse assunto com mais seriedade, sabe, Fábio? Às vezes a ficha ainda não caiu. E o pessoal fala que a televisão é muito sensacionalista e tudo. Eu não acho que tem sido não, porque o assunto realmente é muito sério. O nosso amigo aqui, Ronaldo, lá da Flórida, dos Estados Unidos, está nos acompanhando, deu um oi aqui, que é um irmão do meu coração. Hoje a gente estava conversando, e ele falando, em um dia morreu mais de 2 mil pessoas. Em um dia, mais de 2 mil pessoas. E olha que a gente está falando dos Estados Unidos, que tem uma estrutura de saúde melhor que a gente, que tem um povo mais disciplinado do que o brasileiro,
e está passando por esse caos. Talvez daqui 2, 3 semanas a gente vai chorar o leite derramado, porque o problema pode ficar muito sério. E aí a nossa responsabilidade enquanto cristã vai ser ainda uma coisa mais séria, porque a consciência vai cobrar. E talvez a gente não vai ter chance nem mais de reencarnar na Terra, né? E os chamados degredados, como foram os nossos irmãos de capela, a gente está passando por esse momento. Isso já está sendo avisado há muitos séculos, há muitos anos, e a gente fica fazendo vista grossa. Então a responsabilidade nossa é muito grande. Se for sair, vamos sair pelo necessário. Vamos tomar todos os cuidados, vamos amar quem convive conosco, porque o assunto realmente é sério. Enquanto cristão a gente tem que ser responsável, né, Fábio? Ô, Rafael, e assim, a doutrina espírita, ela nos traz uma visão filosófica, científica, né? Filosófica, científica e religiosa, porque ela tem cunho moral. Kardec nos trouxe isso com tanta clareza, porque assim, a compreensão de Jesus sobre a visão religiosa, muitos fizeram, vamos dizer assim, colocações, estudos, apontamentos, e apresentaram Jesus no campo histórico e religioso. A doutrina espírita surge numa perspectiva que amplia essa visão, dando a gente uma visão muito clara da necessidade da compreensão da ciência como sendo um grande instrumento da força de Deus na Terra. Um exemplo, achar que você pode se curar de uma virose como essa, de uma pandemia como essa, de forma fantástica ou milagrosa, isso não combina com os ensinamentos de Jesus, porque os próprios milagres têm um cunho e estrutura espiritual, mas de muita concepção científica, de manipulação, inclusive, dos elementos que a natureza oferece, que são os fluidos. Jesus dominava isso muito bem, ele dominava esse campo. A ciência diz para a gente hoje qual é o caminho. Kardec diz, onde a ciência apontar o caminho, sigamos a ciência. Então, assim, ser espírita nessa hora também é preciso refletir. A gente está vendo muito, Rafael, conflito entre lideranças políticas, muito conflito entre lideranças religiosas, muito conflito entre lideranças comunitárias, mas a gente não percebe grandes conflitos entre a comunidade científica. A comunidade científica tem pontos bem definidos, que estão bem claros. Então, imagine, aí eu estou fazendo agora aqui uma consideração, imagine você desencarna, chega no mundo espiritual porque você vacilou e achou que não tinha nada demais, que você podia sair, que todo mundo tem que pegar esse vírus logo, e você chega no mundo espiritual. Com a consciência de quem chega no mundo espiritual atingido por um vírus que ele achava, apesar da ciência dizer o contrário, ele achava que não tinha nada demais, como é que esse espírito vai se apresentar no mundo espiritual? Como é que essa consciência vai se apresentar no mundo espiritual? Quando a gente tem a certeza de que a academia, a ciência, aqueles que estão preocupados com a saúde pública no mundo, estão avisando que é necessário fazer um controle e fazer uma quarentena para enfrentar, já que nós não temos a vacina. É engraçado, né, Fábio? Dentro disso que você falou, tem uma passagem no prefácio, na apresentação do livro Nosso Lar, escrita por Emmanuel, expressando um pensamento de André Luiz, dizendo que a maior surpresa de André Luiz ao chegar no mundo espiritual, depois da morte, né, foi perceber que a morte nada mais é do que o encontro do homem com a própria consciência. Então, o susto dele foi encontrar com a própria consciência, né? E aí, diante disso, tem uma outra história muito interessante, uma história rapidinha. Chico Xavier estava arrumando as malas para ir no Zé Arigó, que ele queria operar o problema que ele tinha de vista. E aí, Emmanuel apareceu para ele, e Emmanuel falou, onde é que você pensa que você vai? Ué, Emmanuel, você não vai me acompanhar não? Eu vou no Zé Arigó, vou operar minhas vistas. E aí Emmanuel falou assim, eu não vou não, se você quiser você vai sozinho. Emmanuel, mas ele está dizendo... E Emmanuel fala com ele, os médicos da Terra, Chico, estudaram para isso. Mas os médicos falaram que não tem jeito para mim, então respeite a opinião dos médicos. Olha só, um espírito da envergadura de Emmanuel, falando com o Chico que ele não deveria ir procurar o Zé Arigó, porque os médicos da Terra estudaram por isso. Meu pai teve um problema de tumor, ele veio a desencarnar com isso, Fábio, muito sério. E na época os médicos diziam que ele não tinha muita mais coisa a ser feito, né? Ele teria aí de 1 a 6 meses de vida. E a primeira tendência que eu tive foi tentar levar papai para um tratamento espiritual, uma cirurgia espiritual. Porque não tinha jeito, eu vou levar para fazer espiritual, né? E aí meu pai agradeceu e falou assim, o meu médico é Jesus. E ele vai agir nos médicos que estudaram na Terra. Resumindo, papai viveu 9 anos.
né? Então a gente precisa entender e respeitar essas diretrizes, né? E infelizmente, pelo nosso tempo, falta 4 minutinhos, Fábio, tempo de fazer a prece que vai encerrar. Eu queria só fazer um apelo, aproveitar que a nossa fala foi para esse lado, né? Certamente é o que a gente precisa ouvir. Gente, às vezes a gente fica com tédio, eu sei, de estar dentro de casa, fica enjoado de estar dentro de casa, não tem lugar para ir. Já imaginaram quem está numa prisão há muitos anos, sem água, sem banho, sem uma luz elétrica, sem um ventilador, sem um ar-condicionado, sem Wi-Fi, sem uma comida saudável, sem ter uma cama, sem ter espaço para dormir, né? Então a gente está em casa, a gente está no nosso conforto, a gente não está morando na rua, a gente tem a nossa condição de ter internet, ter o celular. Então a gente às vezes reclama pelo supérfluo, pela falta do supérfluo, e não valoriza o que é necessário. E eu quero também relatar rapidamente uma questão pessoal, só para a gente tentar valorizar mesmo. E eu não estou falando isso para me colocar na posição de coitado, não, porque eu estou adorando esse tempo de recolhimento. Eu estou em Pernambuco, minha família toda está em Minas Gerais. Quando começou esse movimento, eu queria ir para Minas Gerais para ficar ao lado das pessoas que eu amo. Eu queria estar junto da minha família. Mas eu percebi que seria uma falta de respeito comigo, com minha reencarnação, pegar um voo nesse horário e com minha família. Né? Que eu poderia contaminá-los, minha irmã grávida, minha mãe está no grupo de risco. Então, gente, pelo menos a gente está com a nossa família. Se a gente não está, a gente está num lugar confortável. Se o lugar não é tão confortável como queríamos, a gente tem Jesus. E no Evangelho a gente acha todos os confortos, né? Naquele que prometeu que estaria conosco até a consumação dos séculos. Muita paz a todos, Fábio, muito obrigado. Que Jesus te abençoe e te fortaleça. Vamos seguir, pessoal, o Grupo Espírita Seara de Deus. A gente vai ter palestra toda quinta-feira à noite no Instagram, né? E também nos domingos de manhã, às 8 da manhã. Ô Rafael, rapidinho, eu sei que o tempo está se acabando aí, sim, sim. Mas algumas perguntas foram feitas com referência aos profissionais de saúde. Como confortá-los? Muitos estão desencarnando nessa frente de ajuda às pessoas que chegam aos hospitais no mundo todo, inclusive aqui no Brasil, aqui em Pernambuco. E como confortar esses profissionais de saúde que estão nos ouvindo agora e também os seus familiares? Você tem 1 minuto, amigo. Me perdoe, mas é do tempo que restou. Tranquilo. Vamos lembrar dos primeiros cristãos, que eram profissionais da área de saúde. Eles curavam os leprosos, né? E muitos deles, aliás, nenhum dos 12 discípulos morreu porque foi contaminado por lepra. E trabalhavam com o leproso o dia inteiro. Então eu tenho certeza que se acontecer qualquer desencarne, estava dentro dos desígnios de Deus, a hora da pessoa chegou. Mas a maioria de vocês podem ter certeza, vocês estão com uma proteção sobrenatural. São realmente heróis, né? São desbravadores que estão na linha de frente dessa guerra e da qual a gente precisa também direcionar nossas orações para cada um deles, né, Fábio? Vamos fazê-la. Vamos fazer a prece. Você pode fazer, Rafael. Vamos concluir com a sua prece. Vamos lá. A gente tem 1 minutinho, 30 segundos para fazer a prece, mas vamos pedir então que o Cristo, os seus trabalhadores da vida maior, possam fortalecer em especial os nossos amigos que trabalham na área da saúde, que estão na linha de frente desse combate, e que eles possam, Senhor, ter não só o conhecimento científico, médico, mas que eles possam levar as melhores vibrações de amor, de carinho e de paz àqueles enfermos e aos seus familiares também que estão isolados das pessoas, dos entes amados. Que o Senhor permaneça conosco, hoje, agora e sempre, e que assim seja. Que assim seja. Um grande abraço, Rafael, um grande abraço a todos que participaram conosco. Migrem para o Instagram, porque ajuda muito no processo de divulgação. Procurem o Instagram do Grupo Espírita Seara de Deus, sigam, que é muito mais simples para a gente fazer esses bate-papos, porque outros palestrantes que nós vamos colocar também na próxima semana para fazer o debate junto conosco, tá certo, Rafael? Um grande abraço a todos, fique com Deus e que a gente possa